Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 3. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é poema, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo um texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientações para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF12LP18 e EF02LP26. E os descritores são os D5 e D10. Essas habilidades se referem à apreciação de poemas e outros textos versificados, observando rimas, sonoridades, jogos de palavras, reconhecendo seu pertencimento ao mundo imaginário e sua dimensão de encantamento, jogo e fruição. E também a leitura e compreensão com certa autonomia de textos literários de gêneros variados, desenvolvendo o gosto pela leitura. Já os descritores dizem respeito à leitura de frases e inferências de informações em um texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente uma filipeta de papel para cada aluno e uma cópia do poema do abraço. Esses materiais serão utilizados em uma atividade lúdica, objetivando a sensibilização dos alunos para o início do trabalho com o gênero textual poema. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a questão 2, seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Finalizem a atividade lendo o texto do quadro Super Dica e teçam os comentários que desejarem. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2 eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente folhas de papel ofício, materiais para desenho e poemas diversos. Esses materiais estarão melhor descritos nas orientações para o planejamento da atividade. Eles serão utilizados em uma atividade lúdica de apreciação, leitura e representação de poemas. Iniciem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Ao concluírem os desenhos propostos nas sugestões, vocês podem convidar os alunos a compartilharem com os colegas o título do poema escolhido, o nome do autor e o motivo da sua escolha.
Durante a resolução coletiva da questão 2, promovam um momento rico na discussão acerca da compreensão do texto em relação à sua estrutura, funcionalidade e composição. Incentivem os alunos a realizarem individualmente a questão 3. Observem quais estratégias eles usarão para localizar as informações explícitas no texto. Realizem a proposta da questão 4 conforme a sugestão das orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, questionem aos alunos o porquê das duas alternativas estarem incorretas. Retomem o conceito de versos e estrofes e finalizem a atividade realizando a proposta da questão 5. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem a atividade seguindo a proposta de leitura descrita nas orientações para o planejamento. Aproveitem para retomar com os alunos o nome do autor do poema e realizar a leitura da fonte do texto, explicando os elementos descritos como cidade, editora, ano de publicação e edição. Durante a realização coletiva da questão 2, promovam um momento rico em troca de ideias. Os alunos deverão respondê-la oralmente, porém, orientem-nos a escreverem no local indicado no livro a resposta da última pergunta, para que possam compartilhar com os colegas. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Enquanto realizam o desenho, para representar a estrofe escolhida, incentivem a capricharem e a fazê-lo com riqueza de detalhes. Finalizem convidando os alunos para compartilharem com os colegas as respostas das questões 3 e 4. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa. Depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Leiam o enunciado da questão 1 e passeiem por todos os itens, dando exemplos de possíveis respostas, objetivando deixar os alunos mais seguros para respondê-la individualmente. Finalizem seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto.
O aluno, partindo da elaboração do texto já realizado na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a leitura coletiva do texto do quadro Só para Lembrar, expliquem aos alunos a importância de perceberem o ritmo da leitura dos colegas para que não leiam mais rapidamente ou mais lentamente do que o grupo. A intenção é adequar todos em um ritmo único de leitura. Em seguida, expliquem aos alunos que conhecerão mais um poema e então realizem a leitura do poema apresentado com fluência e entonação adequadas. Ao final da leitura, conversem brevemente com os alunos sobre o poema, questionando-os, por exemplo, sobre o título, o autor e o assunto do texto. Prossigam seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Devido às características mais complexas do poema, como a presença de rimas e jogos de palavras, alguns alunos poderão apresentar dificuldades nessa escrita individual. Uma possibilidade para ajudar os alunos nessa produção é permitir que aqueles que sentirem necessidade escrevam o poema com apoio de um colega. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente bilhetes com mensagens parabenizando os alunos por suas produções e sugerindo ajustes. Iniciem a atividade seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Ao realizarem a leitura da questão 2, solicitem aos alunos que, inicialmente, as respondam oralmente, para que possam realizar as intervenções necessárias e, depois, os orientem a escreverem suas respostas. Finalizem seguindo as sugestões nas orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 3. Até o próximo vídeo!